Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém. Podem se assentar. Essa foi uma ministração que eu fiz recentemente e eu tinha no meu coração preparar algo diferente, mas fui orientado e essa mensagem martelou na minha cabeça, no meu coração, desde que soube que estaria aqui. A Bíblia diz que a palavra dele é viva e eficaz. E eu acredito que hoje tenha alguém que necessite dessa palavra. Antes de começar, é importante enfatizarmos que, quando lemos este texto, onde Elias, ele profere ali uma palavra, uma profecia ao rei Acabe, dizendo que não haveria chuva e nem orvalho enquanto ele não ordenasse diferente daquilo. Todos nós sabemos que todo ser vivente, todo ser humano é dependente de água. Não existe nenhum ser humano ou nenhum organismo vivo que não dependa de água para sobreviver. Então, quando nós vemos esse texto, um profeta de Deus, que vai até a presença de um rei, e diz que não haverá chuva, nem tampouco orvalho haverá. Nós nos questionamos, eu pelo menos me questionei, a respeito do porquê alguém faria com que não houvesse chuva. Até porque, se não houvesse chuva, não haveria água potável para se consumir. Então, logo não haveria água para que fosse regada as plantações. Então, além de não ter água, não teria comida. Não teria água para alimentar os gados, os animais. Aquele povo sofreria mortalmente pela falta de água. Como nós também. Se hoje nós já sofremos alguns racionamentos, e os irmãos lembram que foi uma fase muito difícil. A água às vezes faltava por dias, quando não, o dia sim, dia não, ou só funcionava, só havia abastecimento durante o dia, à noite se cessava o abastecimento. Foi uma crise muito grande. Então, com toda a tecnologia que nós temos hoje, com tudo que nós temos empenhado hoje em questão de saneamento, é difícil quando há algum tipo de racionamento, quanto mais naquele período, em que tudo era manual, era necessário ter poços ou captar água em rios. Então eu me pergunto, por que um profeta de Deus, um homem de Deus, alguém que representava Deus na terra, faria com que as pessoas ficassem sem água? Então, quando nós mergulhamos na história de Elias e na história de Acabe, nós vemos que Acabe, o rei que recebeu essa mensagem, ele tinha como pai um homem chamado Onrim. Onrim, ele não veio de uma família real. Onrim, pai de Acabe, ele era chefe do exército de Israel. Quando, por um golpe militar, é deposto o rei e ele, aclamado pelos seus, se torna rei. Então Acabe, ele não vem de uma família real, mas ele vem sim de uma tomada de trono. Ele chega ao trono não por sucessão, mas pela espada, pela guerra, pela luta. Onrim, ele foi um homem poderoso. O reinado de Onrim durou cerca de 12 anos. Onrim foi o rei
responsável pela construção de Samaria. A cidade de Samaria é muito citada na Bíblia. Onrim foi o responsável, o pai de Acabe, foi o responsável pela construção, pela criação e a construção dessa cidade. Samaria era uma cidade muito fortificada, uma cidade capaz de resistir a um sítio muito longo, a um ataque muito pesado. Só que Onrim, pai de Acabe, ao invés de ele ir e promover uma reforma espiritual naquela cidade, em vez de Onrim promover uma reforma que faria com que aquele povo se voltasse a Deus, Onrim faz totalmente ao contrário. A Bíblia vai nos dizer que Onrim faz com que o povo se afunda em idolatria. Faz com que o povo cometa pecados aos olhos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Onrim, ele faz o que é mal aos olhos de Deus. Então, Onrim, ele institui a idolação a ídolos, o que faz com que o Senhor se irrite muito com ele. Certamente Onrim e Acabe, eles foram homens e reis muito famosos, aclamados, poderosos, ao ponto de, no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 16, a Bíblia dizer que Onrim e Acabe fizeram com que o povo andassem no mau caminho. Após o reinado de Onrim, esses 12 anos, assume o trono Acabe, seu filho. Acabe, então, ele tem a oportunidade de mudar a história, o legado do seu pai, um legado de idolatria. Só que ao invés disso, Acabe, ele faz diferente. A Bíblia vai nos dizer, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 30, que Acabe, filho de Onrim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros antes dele. Então, Acabe, ele tem a oportunidade de encerrar um ciclo. Acabe, ele tem a oportunidade de começar uma nova história. Uma história diferente da história do seu pai, uma história de idolatria, de pecado, de perversidade. Mas ao contrário disso, Acabe, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Acabe, ele resolve viver uma vida de independência. Gravem isso. Acabe, ele resolve viver uma vida de independência. Dependência nada mais é que a desassociação de uma pessoa a outra que a dominava. Dependente é alguém que não depende de nada, não depende de ninguém. Alguém autônomo que se mantém livre de influências. Independente é alguém que se julga ter liberdade, autonomia, autodeterminação. Acabe agora, como rei, ele tem a mentalidade que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode ser totalmente independente. Mas preste atenção, Acabe, ele liderava um povo que não era dele. Acabe, ele liberava o povo que era de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, a partir do versículo 31, a Bíblia vai nos dizer que, como se fosse pouca coisa andar nos caminhos de Jeroboão, Acabe, ele vai mais longe do que isso e toma como mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E ele vai e serve Baal e o adora.
Ele levanta um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azera, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que vieram antes dele. Então Acabe, ele vem de uma toada pior do que seu pai Onrim. Ele fortalece a idolatria, ele encoraja a construção de altares, de templos, de postes a deuses, a ídolos. Ele começa a adorar outros deuses estranhos. Ele comete ainda mais o pecado de instituir sacerdotes para que servissem nesse templo, função que não era dele, pessoas que não eram destinadas a serem sacerdotes. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele vai ainda mais longe. Ele toma como mulher, ele se casa com Jezabel. Os irmãos bem sabem que Jezabel, uma mulher extremamente maligna. Jezabel, ela adorava uma deusa chamada deusa Azera. Então, Azera era considerada uma deusa da idolatria pagã para o povo hebreu e era associada à fertilidade, à maternidade e à natureza. Acabe também começa a adorar Baal. Baal, por sua vez, era um dos principais deuses da época. E ele era também associado como o deus da chuva, o deus da tempestade. A Bíblia vai nos dizer que Baal tem ali como pai o deus Dagon, que era o deus das sementeiras. Então observem comigo. Não foi à toa que Elias proferiu essas palavras ao rei. O povo, ele estava afundado em idolatria, em pecado. Começaram a servir deuses estranhos, deuses que se julgavam como deuses da chuva, deuses da tempestade, deuses da natureza, deuses da colheita, deuses das sementes. Então é nesse cenário que Elias se levanta. Mas um detalhe me chamou a atenção. A Bíblia não diz e nem cita que Deus falou com Elias para que ele fosse falar com o rei Acabe. Não. Elias se levantou como homem de Deus, viu o que estava de errado e pronunciou essas palavras: tão certo como viu o Senhor, não choverá e nem cairá orvalho. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que começar a nos posicionarmos. Nem sempre nós vamos ouvir claramente ou diretamente o que nós temos que fazer. A Bíblia, o nosso manual, ela já tem instruções o suficiente daquilo que é certo e o que é errado. E toda vez que um homem e que uma mulher de Deus se levanta contra o pecado, contra a idolatria, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que o Senhor estará com ele. Então é nesse cenário que Elias se levanta. O significado do nome de Elias é Jeová é o meu Deus. Então Elias carrega consigo já o seu cartão de visita. Quando ele chega até a presença do rei Acabe, possivelmente ele foi anunciado. Então quando o rei Acabe recebe Elias, com ele já vem o seu nome. Jeová é o meu Deus. Entenda, meu irmão, não importa onde você vá, o nome de Deus, ele tem que chegar na sua frente. Não importa o que você vai fazer, o caminho que você vai tomar, o nome de Deus, ele tem que ir à sua frente. Não adianta dizer que você é separado, que você é ungido, que você
se o nome de Deus não estiver na sua frente. Antes de conhecerem você, antes de conhecer a sua história, é preciso que o nome de Deus seja reconhecido através de você e através da sua história. E foi assim que Elias ele foi reconhecido por Acabe. Quando Elias chega à presença de Acabe, ele profere aquelas palavras. Só que Elias, se nós formos observarmos, a Bíblia não cita a genealogia. A Bíblia não cita a história de Elias, a família de Elias. Elias era alguém totalmente que não aparecia, sem expressão, diferente de um rei que já era constituído. Então Deus levanta Elias, que diferente de Acabe, que vivia uma vida de independência, Elias, ele era totalmente dependente de Deus. Então Elias vai até o rei, como nós lemos 1 Reis 17, profere as palavras, dizendo que não haverá chuva, nem orvalho, a não ser quando ele disser. Só que após Elias proferir essas palavras, ele automaticamente profere uma sentença contra a vida dele. Porque ele desafiou o rei. Imagina, temos a oportunidade de chegar a um presidente e fala, mas aí, você é um incompetente, seu governo não está dando certo, algum tipo de retaliação nós vamos sofrer. Então Elias, ele desafia o rei e desafia aqueles deuses que o rei adorava. Quando Elias diz, ei, não vai haver chuva, Elias está fazendo um confronto direto ao deus Baal, a deusa Azira. Elias está proferindo palavras que vão contra a crença do rei e a idolatria do rei. Mas vale lembrar que Elias, um desconhecido, sem família, sem história, sem genealogia, Elias ele era um homem, um ser humano, assim como eu e assim como os irmãos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Só que ele orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Elias, munido de autoridade, munido de tudo aquilo que Deus lhe tinha dado, ele proferiu palavras que mudaram uma geração inteira. E você, meu irmão, pode sair daqui hoje, e você, minha irmã, munido de autoridade de Deus, capaz de fazer com que você mude a sua história, capaz de que faça com que você mude a história da sua família, a história do seu bairro, a história do seu estado, do seu país. Você tem capacidade e propósito, você vai longe. Então, o sucesso de Elias se deu pelo fato de ele ser uma pessoa totalmente dependente de Deus. Ao contrário, o fracasso do rei Acabe se deu por ele pensar que ele poderia levar uma vida de independência. Elias, então, entrega a mensagem ao rei Acabe. Qual seria, então, o destino de Elias após ele entregar essa mensagem? Elias iria para uma caverna se esconder? Elias, ele iria para o monte? Elias, ele iria para uma floresta, voltaria para a sua terra? A partir dessa experiência, Elias vai viver e presenciar
o que é estar na estrita dependência de Deus. A palavra vai nos dizer, continuando o texto, 1 Reis 17, versículo 2. Então vem a palavra do Senhor dizendo: saia daí, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. A primeira dependência que Elias vai experimentar com Deus é a dependência de direção. Nós podemos nos questionar, eu me questionei lendo esse texto, como é que alguém que está sendo caçado pelo rei, por determinar que não haveria água, que não haveria chuva, em algum ponto essa água acabaria. Na minha cabeça, o lugar mais distante que eu gostaria de estar era perto de onde tivesse água. Até porque após ele proferir essas palavras, o rei Acabe começa a persegui-lo. Só que Deus, ele tem os seus meios e os seus métodos. Deus, ele manda que Elias vá para a beira do Querite. Entenda, meu irmão. Entenda, minha irmã. Quando Deus te dá uma direção, acate essa direção. Porque quando Ele dá a direção, Ele se responsabiliza dela. Certamente as pessoas teriam que ir até a beira da água, à beira do rio, à beira dos riachos, dos córregos, para buscar água. E certamente, na minha mente, Elias estaria desprotegido ali. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não importa pelo que você está passando, pelo caminho que você está trilhando, se você estiver na direção do Senhor, você descansará sobre a sombra do Onipotente, porque Ele tem sim água fresca e descanso para a sua alma. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 17, versículo 11 de 1 Reis, que tão certo como viu o Senhor, não houve nação, nem reino, nem onde o rei não mandassem homens à procura de Elias. Então Elias estava sendo caçado pelo rei. E ali a Bíblia vai nos dizer que Elias faz a beira do ribeiro como o seu lar, como a sua casa, descansando sobre as asas, sobre a sombra do Onipotente. Elias passa a viver na beira de Querite. A segunda dependência que Elias vai experimentar é a dependência de proteção. Então, como eu disse, o rei estava caçando Elias. Não houvesse lugar onde o rei não informasse ou não mandasse os seus homens, os seus soldados, para caçar aquele que havia feito com que o povo começasse a passar fome, começasse a passar sede. Imagina todo aquele povo indo atrás do rei Acabe, reclamando: e aí, rei, você não vai fazer nada? Nós estamos sem água, nossos gados estão morrendo, nossas plantações estão secando. Imagina o furor do rei Acabe. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando nós tomamos uma direção, uma posição, um posicionamento, o inferno se levanta e começa a nos caçar. Mas se você está na direção e na proteção do Senhor, não existe lugar onde o inferno consiga te alcançar. Porque o Senhor, Ele com as suas potentes mãos, consegue te esconder, independente da situação. Então é sempre melhor nós confiarmos na direção
e na proteção que o nosso Deus dá. Isso me lembra uma outra história. A Bíblia vai nos dizer que Faraó, ele manda com que todos os recém-nascidos do sexo masculino fossem mortos. Todos, sem exceção. Então, no primeiro momento, ele descobre que existem alguns meninos que nascem e não são mortos. Então ele vai reclamar com as parteiras: ei, o que está acontecendo? Eu não mandei que matassem todo homem, todo menino que nascesse? Então as parteiras: mas Faraó, quando a gente chega eles já nasceram, não tem o que a gente faça. Então Joquebede, imbuída de uma direção de Deus, coloca Moisés dentro de um cesto betumado, coloca na beira de um rio. Então a filha do rei observa o choro, ouve o choro daquela criança, o pega e leva para o palácio. Então a Bíblia vai nos dizer que aquele que queria matar Moisés coloca Moisés dentro do palácio, cria Moisés com as melhores escolas, com os melhores recursos que o reinado tinha. E além disso, ainda paga um salário para a mãe dele. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer, minha irmã, com isso? Que quando nós estamos debaixo da direção e debaixo da proteção do Senhor, até o teu inimigo vai ter que te sustentar e te aturar sim. Moisés é para dentro do palácio. Ele é criado pelo rei que queria matá-lo. Ele é alimentado pelo rei que queria matá-lo. A mãe dele recebe um salário por amamentá-lo. Porque ali eles estavam debaixo da dependência do Senhor. E quando nós estamos debaixo da dependência do Senhor, o Senhor nos dá a direção e nos dá a proteção. A terceira dependência de Elias. Elias vai ter a dependência, ou vai viver a dependência de provisão. Então, direção, proteção e agora provisão. Elias, ele estava à beira do ribeiro, portanto, água ele tinha. Mas ele não tinha mantimentos o suficiente para mantê-lo ali. Ele não tinha provisões o suficiente para que ele conseguisse sobreviver à beira do Querite. Então a terceira provisão é a provisão, é a dependência de provisão. Então a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele não poderia sair para caçar, até porque ele estava sendo caçado pelo rei. 1 Reis 17:6. A Bíblia vai nos dizer que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Entenda que quando você está na dependência de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Quando você está na dependência de Deus, na direção de Deus, o maravilhoso, extraordinário do Senhor se manifesta na sua vida. Se hoje você vem em busca de uma resposta, se hoje você vem em busca de uma palavra de direção, a palavra é: fique na dependência de Deus. Esteja na estrita dependência de Deus. Então, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor usa corvos para alimentar Elias. Nosso Deus, ele poderia usar qualquer tipo de ave disponível naquele momento.
Mas Deus usa especificamente corvos, para que todos saibam, inclusive nós, que foi a mão dele que agiu naquele momento. Para que não houvesse dúvida de que era o agir de Deus, Deus usa corvos. E na minha vida e na sua vida, vai existir momentos em que vai sair provisão de onde você não imagina que pode sair. Porque o Deus ainda tem hoje os seus corvos que traz pão e carne para mim e para você. Deus ainda tem hoje os seus métodos e os seus meios. Deus faz com que circunstâncias sejam movimentadas para que a bênção chegue até as suas mãos. De repente você está numa situação em que você talvez esteja perdido. Olha para um lado, ih rapaz, isso aqui eu já pedi dinheiro na semana passada. Olha para o outro, ih, esse aqui está mais para baixo do que eu. Mas Deus tem os seus meios de prover escape e livramento para a sua vida. Quando você menos perceber, aquela pessoa que talvez nem goste de você. Vamos ver aqui, tá um negocinho aí para você aí. Sabe aquele negocinho de vó? Tá filhinho aqui escondido. Porque Deus tem os meios e os métodos certos para agir quando Ele precisa. Ele movimenta pessoas e situações para que a sua vida seja favorecida. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente esteja na direção e no posicionamento em que Deus nos dá. Mas, como tudo na vida, existe um começo e existe um fim. Não existe nada que seja eterno além da salvação. Então chega um momento, chega um dia, que os corvos não chegam. Chega um dia em que a água do ribeiro seca. E aí, olhando esse texto, eu me perguntei, mas Deus, Elias não estava na sua direção? Elias não estava embaixo da sua designação? Elias não era um profeta? Como é que pôde acabar a água dele? Como é que pode faltar comida para ele? E talvez você tenha entrado aqui hoje pensando, como é que eu vou fazer amanhã? A tua água pode ter acabado. A tua comida pode ter acabado. Mas se você estiver na direção de Deus, Deus vai prover um meio para você glorificá-lo. Deus vai prover um meio para que a glória dele seja manifesta na sua vida. Então, estar na dependência de Deus, quando o corvo não vier, é entender que você não pode reclamar também. Quando o corvo não vier, quando o ribeiro secar, continue adorando, porque ele já preparou uma outra fonte. A Bíblia vai nos dizer que Agar, ela sai para o deserto com seu filho, com um pouquinho de água, mas chega um momento em que a água acaba. Chega um momento em que ela se vê numa situação imersa dentro do deserto, sem comida, sem água. Chega ao ponto da Bíblia dizer que ela pega o seu filho, coloca embaixo de um arbusto, se afasta para não ver o filho morrer.
para não ver o seu filho perecendo. A Bíblia vai nos dizer que Agar, ela senta, fecha os seus olhos e chora. Ao ouvir o choro do menino, claramente com sede, com fome. Só que Agar, a Bíblia vai nos dizer que ela estava embaixo da direção do Senhor. Então, quando o menino chora, a Bíblia vai nos dizer que que o anjo do Senhor aparece a ela, abre os olhos dela e mostra para ela, ao lado dela, um poço de água. Entenda que o meu Deus, o seu Deus, Ele não trabalha no nosso tempo de relógio. O nosso Deus, Ele vaga pelo tempo. Então, ao mesmo tempo que Deus, Ele está no seu presente, tem conhecimento do seu passado, Ele já está no seu futuro. Então, o Deus do futuro é o Deus do presente, é o Deus do passado. O Deus do passado é o Deus do futuro, é o Deus do presente. Ele vê o seu futuro, o seu presente e o seu passado. Então, quando Ele manda que Agar saia para o deserto, para ir com o menino, já tinha um poço com água preparado para Agar ali. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que independente da situação do deserto que você esteja passando, Deus já foi no seu futuro e já preparou poços com água fresquinha para você beber. Novamente, você pode estar numa situação hoje em que você não se vê avançando, que você não vê um resultado, mas existem poços de água já cavados esperando por você. Deus hoje Ele quer liberar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Mas ouça a palavra e vá debaixo da direção do Senhor.